Oi, gente, depois de algumas semanas eu voltei e hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto bastante, inclusive é minha área de formação, mas esse assunto foi escolhido por uma enquete que eu fiz no Instagram e hoje eu vou falar sobre arte. Então, eu vou começar pela linguagem que eu mais me identifico, a que eu mais gosto e, enfim, eu experimentei bastante a performance durante a graduação e então ela acabou se tornando a minha linguagem favorita. E pensando em performance, eu gosto bastante da Marina Abramovic, que é uma artista sérvia, ela é conhecida como a avó da performance, e os trabalhos dela discutem bastante sobre limites psicológicos, limites do corpo, né, que são duas coisas que estão interligadas. Eu gosto bastante de pensar sobre esses limites mesmo e até qual ponto o nosso corpo ele suporta determinadas situações. E uma que me chama bastante atenção é uma performance que ela se coloca em uma galeria e dá autorização para as pessoas fazerem o que elas quiserem. E além disso, ela dispõe uma mesa com vários objetos. E dentre esses objetos existem algumas ferramentas meio bizarras, assim, tipo arma. E, enfim, e eu sinto que o intuito dessa ação foi justamente discutir, além do limite da humanidade, a responsabilidade que nós assumimos quando nós somos pegos de alguma maneira, porque ela tinha um tempo determinado para fazer essa ação coletiva e quando o tempo acaba, todas essas pessoas que de alguma maneira se aproveitaram daquele momento para externalizar as suas piores partes dentro de uma brincadeira foram embora. Então fica esse questionamento, pelo menos pra mim, de Ana. A outra artista que eu decidi trazer para esse conteúdo é bem famosa. Ela é latina, que me deixa bem contente. E eu já conhecia antes da graduação. Falando da Frida Kahlo, maravilhosa. Ela é uma pintora e o trabalho dela surge a partir de situações que envolvem o corpo dela e situações que de alguma maneira limitaram ela. Para quem não sabe, ela sofreu um acidente quando era adolescente e nesse período de recuperação depois do acidente, ela começou a produzir pinturas e, sobretudo, autorretratos. Além dessa situação, ela também perdeu um filho e o trabalho dela é muito sensível. Eu não tenho uma obra favorita, mas uma que me chama bastante atenção é O Viado Ferido, na verdade. E eu vou deixar a imagem aqui. A Frida, ela ficou conhecida como uma artista surrealista. E me interessa muito essa questão também do limite. Eu lembro que no início da universidade eu fiz um trabalho sobre essas duas artistas, ligando o trabalho delas por se tratar do corpo e por se tratar de limites. Eu não lembro a palavra agora, mas é isso. A Frida é maravilhosa. Eu trouxe também a Renata Felinto, que é uma artista performer preta brasileira. E essa ação que me chama bastante atenção é onde ela se dispôs a perambular, a andar. O que me chama a atenção
é que ela se travestiu, ela performou uma mulher branca, loira, de olhos claros, enfim, dentro dessas lojas super caras no centro de São Paulo. E me fez refletir sobre o acesso que pessoas racializadas têm e os limites desses acessos, né? Tanto que ela precisou, de alguma maneira, se transformar para ter esse acesso. E acho uma ação super necessária também, que faz. Que me fez pensar sobre o processo de embranquecimento, sobretudo no Sudeste e no Sul do país. Principalmente no Sul, né? Mas ali a gente tá falando de São Paulo, enfim. Acho que no geral, o processo de embranquecimento que pessoas racializadas e sobretudo mulheres, e na maioria das vezes são obrigadas a passar para ter acesso para ter acessos a lugares que são negados de alguma maneira. Agora, falando de audiovisual, eu trouxe uma artista que é a Vitória Santa Cruz. Ela é peruana e é uma mulher negra, ativista. Eu escolhi essa performance barra videoarte, que é Gritaram-me Negra. E eu fiquei pensando muito nesse vídeo há algumas semanas, quando eu participei de um projeto. E dentro desse projeto que eu fui chamada, tinha uma moça. Ela se refugiou na Europa na época em que houve uma guerra civil na Angola, e depois de algum tempo ela veio para o Brasil, e ela disse que ela relatou que sentiu muito mais o racismo na América Latina, sobretudo no Brasil, do que na Europa. E aí me veio novamente essa ação que é muito sensível, contundente e corpórea também, porque ela basicamente, a Vitória Santa Cruz no caso, retrata o processo de autorreconhecimento, né, enquanto uma mulher negra, e o quanto a influência do racismo afetou ela de uma maneira que fez com que ela lutasse e erguesse essa bandeira para viver e se manifestar de forma artística, que eu acho super válido. Inclusive, né? Estou aqui. E por último, eu trouxe a Márcia X com a ação Desenhando com Terços, que foi realizada em 2000. É uma obra bem polêmica, porque tiveram muitos desdobramentos, igreja envolvida, porque basicamente a ação consistia em desenhar com terços, porém os desenhos que foram produzidos a partir dessa proposta foram simplesmente pênis. Ao todo foram 500, e a parte polêmica dessa ação é que a igreja, de alguma maneira, tentou, a igreja católica sobretudo, porque estamos falando de crucifixo, tentou interferir nessa exposição, e o que eu acho muito legal é que eles foram tirados, né, por conta dessa intervenção católica. Ai, gente. E amigos, pessoas conhecidas dela ocuparam aquele espaço em outras exposições posteriores com camisetas com aqueles desenhos que ela criou durante essa ação. Então, eu também já fiz uma obra baseada nessa ação, e eu acho muito interessante. Assim, não é nada sutil, né? E colocar a interferência do machismo dentro da religião é algo que incomoda muito, e talvez tenha sido o intuito dela, de uma maneira, entre aspas, despretensiosa, né? Porque o nome da ação é Desenhando com Terços, e ela é um desdobramento de outras ações que foram realizadas. Porém, eu fiquei pensando também sobre a atuação de homens na política, né?
E, sobretudo, falando do nosso governo, o discurso religioso que, que se mantém e que de alguma maneira até elegeu o nosso atual presidente. Ou melhor, o presidente do Brasil, né? E de qualquer maneira, eu acho super válido e forte o suficiente para a igreja se doer, né? E é isso. Márcia X também, maravilhosa! Bom, gente, essas foram as obras que eu selecionei no momento. Claro que podem acontecer outros conteúdos, outros vídeos, porque tem muitas outras obras, mas eu acho que essas são as principais e as que me vieram para a criação desse vídeo, que fala basicamente das minhas referências enquanto artista, enquanto espectadora. Eu tentei focar em discursos femininos, né? E que de alguma maneira me sensibilizaram e que fazem parte também do meu leque de artistas favoritos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que de alguma maneira essas obras reverberem de alguma maneira na cabecinha e na vida de vocês. E é isso. Se vocês estiverem gostando do meu conteúdo, comente. Comente se você já conhecia esses artistas, essas artistas. Comentem possíveis novos vídeos que vocês gostariam que eu fizesse. E é isso, um beijo e até a próxima.